Uma das formas da gente se sentir mais empoderada nessa vida é quando a gente se sente reconhecida profissionalmente. Você se sente reconhecida profissionalmente? Pois é, hoje eu vim falar sobre isso. Vim falar sobre como que a gente faz para se sentir mais empoderada, mais suficiente, mais líder no nosso trabalho. Não é de hoje que a gente sabe que os homens e as mulheres foram treinados de maneira diferente. Isso mesmo, treinados de maneira diferente no mundo. E quando a gente se reporta para o mundo do trabalho, isso se reflete de uma maneira cada vez mais forte. Pare para pensar. Quando você era pequena, era incentivado que você, mulher, fizesse esportes? Você recebia elogios como, nossa, como você é competente, como você é líder, como você é bom, como você tem habilidades? Ou você recebia elogios mais voltados a, nossa, como você é linda, como você é delicada, como você é inteligente, como você é elegante? Ou seja, não fomos treinadas quando crianças a sermos líderes, a sermos fortes, a sermos centradas. E o que o mundo do trabalho nos exige? Que sejamos reconhecidas através da nossa competência. E como que a gente consegue então se treinar depois de grande? Se treinar para esse mundo e mostrar o quanto nós temos um valor profissional. Essa é a grande questão. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem aquela competência para fazer, que a gente não tem a forma correta de mostrar os nossos pensamentos. E na verdade, nada mais é do que uma crença limitante. Na verdade, você tem tudo dentro de você, só você não treinou de maneira suficiente. Você não era tão adepta a esportes, você não era tão competitiva, você não teve essa amostragem desse tempo na sua vida. E ter essa consciência nos ajuda a aliviar essa culpa que a gente tem dentro da gente. Então, sim, habilidades são treináveis. Sim, você consegue ser reconhecida como profissional. Sim, você consegue ser empoderada. E como? Que atitudes fazem a gente ser uma pessoa empoderada? Que atitudes fazem as pessoas olhar para a gente profissionalmente e ver que a gente tem algo especial? Pense agora nas pessoas que você admira no seu trabalho. O que essas pessoas fazem de diferente? O que você acredita que elas fazem de diferente? Essas pessoas, elas respondem rápido? Essas pessoas, elas são seguras na hora de dar uma informação, ou seja, elas são referência, têm um conhecimento técnico? Essas pessoas são influenciadoras? Conseguem estar colocando várias pessoas numa mesa, num projeto e todo mundo conseguir ir além através dessa influência? Essas pessoas são competentes no sentido de que erram pouco? O que essas pessoas apresentam e como você se identifica nesse estilo de ser reconhecida? Ser reconhecida, gente, não é ser reconhecida para fora. Aí se perguntar, mas como não? Eu quero que o meu chefe me olhe. Eu quero que ele diga o quanto que eu estou bem. Reconhecimento começa por você. Você se sente reconhecida? Se você faz um bom trabalho, por que você não está mostrando esse trabalho? Por que você não está dando visibilidade desse trabalho? Então pare e pense, como que as pessoas vão reconhecer se você não mostra? Como que as pessoas vão ter que abrir uma gavetinha lá e te achar lá dentro? E a questão é, isso não existe. Ser reconhecida no trabalho é apresentar atitudes comuns e atitudes claras de que você se orgulha de você. Quando você se orgulha do seu papel, do seu processo, isso transborda através dos seus olhos. E as pessoas veem isso na sua atitude. Então, tenha como premissa atitudes competentes. Quais são as atitudes competentes? Se aprofunde nos temas, né? Então, se aprofundar, ser uma pessoa que é referência em algum processo, ser uma pessoa que detém um conhecimento, onde as pessoas conseguem consultar e ter a segurança de que conseguem ter isso em você, é algo fundamental, é algo que te torna reconhecido no trabalho. Você consegue se tornar aquela pessoa como uma luz para solucionar aqueles problemas. Segundo, seja uma pessoa influente, ou seja, toda vez que você tiver a oportunidade, manifeste a sua opinião. E manifestar a sua opinião não é contrapor alguém e não é parafrasear alguém. Nada mais ruim do que a gente estar numa reunião e todo mundo ficar dizendo a mesma coisa do que o outro disse. Não é isso. A gente influenciar alguém é quando a gente observa, dentro da nossa expertise, dentro do nosso conhecimento, que aquilo lá não está tão correto e a gente deveria dar essa oportunidade, dar esse caminho. É uma questão de honra, é uma questão de valor,
você cumprir e você influenciar essa cadeia, esse processo. Aí você pode pensar, ah, mas eu não sou uma pessoa que falo muito, que influencio muito em grandes grupos. Então tem uma técnica de fazer isso em pequenos grupos. Quem disse que só os extrovertidos crescem? Quem disse que só os extrovertidos chegam ao topo? Pelo contrário, muitos diretores, muitos cargos de liderança são realizados por pessoas que eram mais tímidas, que eram mais introspectivas. Então, isso não é uma barreira, a não ser que ela esteja dentro da sua cabeça. Então, ser reconhecida profissionalmente no trabalho é quando você coloca para fora em atitudes que são visíveis. Você se mostra referência porque você detém conhecimento, você se posiciona quando você observa um risco, você é uma pessoa que responde rápido. Nada pior do que a gente ter uma pessoa que a gente depende no trabalho e essa pessoa nos enrola, demora uma semana para responder. Isso gera total descrédito da sua atitude, total não embasamento da sua forma de se empoderar. Então, se você receber uma demanda e você não sabe como resolvê-la, responda: olha, eu vou estar analisando essa demanda e depois eu te retorno. E marca uma data lá no seu calendário para retornar essa questão. Mas não evite, não deixe essa pessoa sem retorno. Deixar as pessoas sem uma resposta é o primeiro sinal de que você não se importa. E pelo contrário, você se importa tanto que você ficou, às vezes, bloqueado em responder. E a questão é, vá atrás. Se você não sabe, alguém sabe. Pode ter total certeza. Seja ele dentro da empresa, fora da empresa, YouTube, Google, o que você quiser. Qualquer canal consegue te ajudar a chegar mais perto daquilo que você quer. Mas você precisa primeiro ter essa atitude, primeiro ter essa forma, essa proatividade. Ter com as pessoas esse mesmo senso de responsabilidade, de que a gente gostaria de ser tratado, de retorno, é o que a gente precisa fazer para se tornar um profissional cada vez mais de valor, né? O quarto processo é ter empatia. Olha, o que é ter empatia? Às vezes, as pessoas nos pedem no trabalho coisas que são difíceis de serem realizadas. E às vezes até são contra a política, né? Não vão em contramão. Mas a questão é, não saia respondendo na negativa. Não saia sendo aquela pessoa que vai cortando e podando as motivações do processo. Acolha. Saiba acolher uma escuta. Muitas vezes, quando alguém está conversando, a gente está mais preocupado com o que a gente vai responder do que com o que a gente efetivamente vai fazer para ajudar essa pessoa. Então, escute, acolha a dor e veja o que é possível de ser feito. Às vezes não vai ser possível de ser feito aquela alternativa para aquela pessoa. Às vezes não vai, a solução não era o que ela imaginava, mas às vezes a gente consegue oferecer outro caminho. E aí está a grande sabedoria do profissional que é reconhecido de forma competente. Ele oferece caminhos, ele oferece escuta, ele oferece retorno e feedback, ele oferece influência, ele oferece posicionamento. Um profissional reconhecido é aquele que mostra atitudes. E você percebeu aqui que eu não fiquei falando que a pessoa precisa falar A e B, que ela precisa responder o e-mail dessa forma. Não existe um como de forma adequada, um como de forma certa que você tem que responder. Você precisa entender as premissas de um profissional competente. Você precisa entender que ações você consegue transbordar e mostrar o seu valor, mostrar que você se preocupa e mostrar que você é referência no tema. Então, para ser reconhecido profissionalmente, você começa você reconhecendo você mesmo. Como que você reconhece as suas ações? Que atividade no seu dia você faz com maestria? Você dá essa visibilidade para as pessoas? Você compartilha com alguém alguma ideia? Todos os projetos que você tem na sua mão, você está fazendo tipo equipe, sozinho? Ou você está conseguindo transportar isso para as pessoas? Trabalhar em conjunto, entender que essa troca, essa influência, essa participação faz parte de ser um profissional reconhecido. Então, ser um profissional reconhecido não é entregar mais, entregar melhor, é ser uma pessoa que se valoriza e se posiciona de uma maneira diferente também. Óbvio que os resultados são importantes, ninguém vive só de posicionamento, mas a questão é, não adianta nada você ter resultados que ninguém enxerga. Não adianta nada você desempenhar um bom trabalho e isso não ser visto. A gente precisa trabalhar em equilíbrio com as duas coisas. E eu sei, você deve estar pensando, ah, mas eu não sou uma pessoa que gosto
de me expor, eu não sou uma pessoa que acho legal, acho que fica falso. E a questão é, você precisa achar a sua forma de reconhecer aquilo que você já é bom. Porque se você não fizer, ninguém vai reconhecer. Se você não fizer, você vai continuar no estado que você está, do jeito que você está. Você fica colocando a esperança do reconhecimento no outro. Você fica botando a esperança do reconhecimento no futuro. E na realidade, ela está sempre em você. Porque quando você já se sente reconhecido, você mostra esse reconhecimento. Através da forma como você fala, através da forma como você age, através da forma como você entrega seus resultados. E tudo isso vai passando credibilidade, tudo isso vai passando confiança, tudo isso vai setando, cada vez mais um check positivo dentro da sua forma, do seu currículo, do seu processo de agir dentro de uma companhia. Então pense comigo, você se reconhece? Como você pode fazer para passar a se reconhecer melhor? Eu não estou falando que você tem que ficar mandando e-mail, vendendo o seu trabalho, não é isso. A questão é, será que as pessoas à sua volta conseguem hoje falar algo sobre você? Ou será que você trabalha sozinho demais? Será que você consegue mostrar os benefícios que você fez essa atividade para alguma outra pessoa? Porque às vezes, gente, não é questão da gente estar dando visibilidade numa apresentação corporativa ou de mostrando para alguém que a gente tem o nosso valor, não é isso. É você seguir um propósito, e esse propósito é ajudar as pessoas, melhorar a área, diminuir o desperdício. Qual o propósito que você segue na sua carreira profissional? Quais são as ações que você valoriza na sua carreira profissional? E como que você se conecta com as pessoas? Como você se conecta de uma maneira melhor? Como que você aprende com isso? Porque o reconhecimento nada mais é do que algo que já existe, reconhecer, conhecer algo que já existe. Então, o que já existe dentro de você? O que já pulsa dentro de você, mostrando que você é um bom profissional? Muitas vezes eu vejo as pessoas esperando, reclamando e julgando. Ai, mas ele não me nota. Ai, eu faço um trabalho e ele não valoriza. Será? Será? Quem não valoriza o trabalho? Como que seu chefe vai valorizar o seu trabalho se você não se valoriza? Você está perdendo tempo reclamando sobre ele, ao invés de falar mais sobre o seu trabalho? Se ele realmente não está aparecendo, o que você pode fazer para ele aparecer? A gente precisa entender que as perguntas na nossa vida e na nossa carreira, elas são extremamente poderosas. Se a gente se pergunta, por que não? Por que comigo? Por que as pessoas não me reconhecem? Eu vou ter um tipo de ação. Esse tipo de ação vai ser um tipo de ação mais vitimista, um tipo de ação mais consoladora. Agora, se eu me pergunto, o que eu posso fazer para ter um resultado diferente? O que eu posso fazer para meu chefe me reconhecer? O que eu posso fazer para ser mais valorizado no meu meio, no meu trabalho? O que eu posso fazer? E se perguntar isso muda completamente o jogo, porque você consegue entender que a responsabilidade é sua, de que não existe mais ninguém que possa fazer isso por você. E a questão é, a gente precisa achar um canal, um meio, uma forma que preserve a identidade que nós somos. Então, se a gente não é muito de se expor, de falar, quem sabe a gente não seja da forma de escrever. Se a gente não é muito de estar falando para grandes grupos, quem sabe a gente não começa com pequenos grupos expondo o nosso trabalho. E se você realmente acredita no seu trabalho, por que não expandir ele para a sua organização? Por que ficar esperando que alguém reconheça que você fez aquilo de bom e então você passa a expandir isso para a companhia? Qual a atitude que falta em você de acreditar em você que você precisa estar colocando dentro do seu trabalho? É muito importante que você perceba que o reconhecimento no trabalho começa pelo reconhecimento que você tem sobre você e sobre o seu trabalho. Se você está pensando na sua cabeça, não me valorizam, não me olham, não me notam, é porque você não está se escutando. Quando você fala sobre o seu trabalho, o que você escuta? E o que você sente? Quando você está fazendo as suas ações no dia a dia, você está mais reclamando ou você está mais motivando as pessoas a enxergar o seu processo? E isso faz total diferença, porque isso é a forma como as pessoas nos enxergam. Quanto mais a gente evita se mostrar, quanto mais a gente reclama, é mais disso que aparece. A gente precisa entender que o resultado que reflete no mundo é o resultado que a gente reflete todos os dias. Então,
Se você ficou bravo ou magoado com alguma questão e resolveu ficar mais omisso, essa omissão tem um resultado. É uma escolha que você fez. Agora, se você está escolhendo a partir de hoje ser reconhecido no seu trabalho, que atitude dessas que eu comentei você vai começar a aplicar. Que atitude dessas tem a ver com o seu valor. Será que realmente você responde rápido, preciso? Será que realmente as pessoas têm confiabilidade em você? Será que elas olham você como referência? Será que elas olham você como uma pessoa que influencia a cadeia? Será? Então, se observe todos os dias. E assim, toda vez que você tiver comportamentos negativos que você observa no outro, na verdade, esses são comportamentos que você faz e que você percebe primeiro dentro de você. Aí você deve estar pensando, nossa, mas eu não sou fofoqueiro, eu vejo o outro fazendo fofoca. Eu não sou uma pessoa que deixa o meu trabalho preguiçoso, que nem meu colega, e eu noto isso. E a questão é, você só nota aquilo que tem sintonia de valores com você mesmo. Então, se você está notando que o seu colega está preguiçoso, é porque você ou tem medo de se tornar preguiçosa, que as pessoas pensem isso de você, e segundo, você julga o seu colega. E a questão é, um profissional competente e reconhecido não se preocupa em julgar o outro. Por quê? Porque ele não está preocupado com isso. Ele não tem tempo para isso. Ah, mas tem pessoas que fofocam e que crescem e que chegam lá e que não é justo. Ok? A questão é, cada um tem seu caminho. Quanto mais tempo e energia você despende preocupado com o caminho dos outros, mais tempo você perde de estar olhando para você. Você tem que se perguntar, ok, ele subiu lá. Ele pode ser fofoqueiro, ele pode ser uma pessoa sem conteúdo, mas ele está lá. E o que ele tem de bom? Qual é a diferença dele para você? O que ele mostra que você não faz? E a questão é, crescer e aparecer e ser reconhecido está escondido muitas vezes nas coisas que você deixa de fazer. Está escondido nas coisas que você não consegue assumir como para você. E quando você se der conta de que as coisas que você tem evitado fazer são as coisas que te impedem de ser reconhecido, você começa a entender que se você não trabalhar por um propósito maior e tirar um pouco o ego, um pouco a vaidade, um pouco o julgamento desse processo, você não vai conseguir se sentir tão livre assim. Você não vai conseguir se sentir tão próspero e pleno assim. Por quê? Porque você precisa entender que tudo começa primeiro pela forma como a gente se sente. Então, se você está se sentindo mal, se você está se sentindo não reconhecido, se você está se sentindo injustiçado, é porque você tem algumas crenças sobre o seu trabalho. É porque você está mostrando aquilo que você realmente está acreditando sobre você. E você está precisando depender do mundo para te dar uma resposta, quando na realidade você não precisa. Se você valoriza o seu trabalho, como que você pode mostrar o seu trabalho? E o como é um plano. O como é um processo que você acredita que tenha valor. E não é um valor para mostrar para o chefe, para mostrar para a organização, é um valor porque você acredita. As questões que são genuinamente reconhecidas, elas têm valor. Se algumas vezes as pessoas que crescem chegam lá em cima por falta de propósito, elas não se sustentam. Elas podem ser muito influenciadoras, muito artistas, né? Muito atores. E a questão é, uma hora cai, uma hora isso desaparece. E isso não tem nada a ver com você, porque você não tem responsabilidade sobre o outro. Você não tem esse poder sobre o outro. E quanto mais você se foca no outro, quanto mais você se foca no externo, menos você se foca em você. Que tal fazer isso? Que tal olhar as atitudes que você tem? Será que você tem empatia com as pessoas e escuta? Será que genuinamente elas percebem que você quer ajudar? Será que você consegue estar posicionando no meio de uma situação porque você percebe que aquele pode ser um caminho errado? Será que você hoje é referência? As pessoas procuram você? Você recebe feedbacks? Você é uma pessoa que é convidado para fazer parte de projetos diferentes? Como é a sua relação com o trabalho? E se olhando no espelho, como é a sua relação com você? Você se admira como profissional ou você acha que você é usado? Se você acha que você está sendo usado no seu dia a dia e não está sendo reconhecido, que ações você tem feito que permanecem nesse ciclo? Que ações que você está colocando no seu dia a dia que te mostram que você realmente não vai progredir dessa maneira?
Aí você para pensar e me diz: ah, mas eu não tenho como dizer não pro meu chefe, eu não tenho como não fazer tal atividade, faz parte do meu escopo, e é por isso que eu me sinto assim. Será? Será que não, isso não é uma mentira que você está contando para você? Será que todas as pessoas à sua volta dizem sim para tudo? Será que todas as pessoas à sua volta fazem exatamente os comportamentos que você faz? Olhe, observe. Às vezes é a gente que conta essas mentiras pra gente. Às vezes é a gente que fala que precisa ser mais reconhecido, mas a gente é o primeiro a se sabotar. É o primeiro a ficar até mais tarde. É o primeiro efetivamente a estar se sabotando. E nesse processo é muito ruim, eu sei. É muito mais fácil a gente culpar o outro e dizer que é o outro que não nos valoriza. Mas a questão é, você não tem poder sobre o outro. E ser reconhecido passa por você se reconhecer. Que habilidades hoje você tem no seu trabalho? Que talentos você consegue perceber e se orgulhar? Tudo passa pelo seu próprio valor. Tudo passa pela sua própria régua interna. E tudo passa em quanto é importante para você valorizar e colocar isso e evidenciar isso para o mundo. Porque é você que dita o seu valor, é você que coloca isso na mesa. Se você está insatisfeito com alguma coisa, você precisa se posicionar. Ah, mas você tem medo das consequências. Enquanto o medo for maior do que a vontade de mudar, realmente você não mudará. E a questão é, o medo é só um sinalizador. O medo é só um sinalizador que você tem que ir com calma, com cuidado. Ele não é para impedir e para bloquear você de fazer as coisas que você deveria fazer. O medo nunca é um bloqueador. O medo é apenas um sinal, assim como a insegurança é um sinal, assim como a frustração é um sinal. A gente tem que parar de interpretar os sentimentos negativos como bloqueadores das nossas ações. A gente precisa interpretar eles como os ajudadores do mundo. E a questão é, se você se considera um bom profissional, você está mostrando isso da maneira correta? Você consegue perceber a qualidade das suas ações e o quanto elas têm impacto nas pessoas à sua volta? Ou você se compara com pessoas que talvez desempenhem pior que você? Quanto mais a sua régua da avaliação for nas pessoas e menos em você, mais você vai provocar esse sentimento de julgamento e injustiça, porque a forma como você olha para o mundo, porque a forma como você olha para você, está muito mais ligada à forma como você julga o que está fora de você. Então, para ser um profissional reconhecido, você precisa primeiro se reconhecer, primeiro olhar para as suas habilidades, primeiro olhar para os seus pontos fortes, primeiro parar de olhar para fora. Enquanto você olhar para fora, você não melhora o que tem dentro de você. Você não influencia aquilo que você tem de melhor, aquilo que pode efetivamente te ajudar a seguir um caminho diferente, um caminho único. E a questão é, você precisa apresentar esses comportamentos. Hoje você apresenta esses comportamentos? Ou você apresenta comportamentos como reclamar, chegar atrasado, se vitimizar das questões, não se voluntariar para projetos e desafios, ficar esperando que as coisas aconteçam com você ou que o mundo aconteça com você. E a questão é, o mundo nunca vai acontecer com você, é você que acontece com o mundo. E você só acontece no mundo quando você acontece dentro de você. Quando você aprende que não importa muito o que o outro pensa, o que o outro valoriza. Importa é como você se sente perante o seu trabalho, importa o propósito das ações que você está colocando, importa você. É você que importa nessa equação. A única diferença entre a Karina do passado e a Karina de hoje sou eu mesma. Não existe. Não é porque o meu chefe de hoje me valoriza mais, é porque eu me valorizo mais. Porque eu me coloco mais à disposição, porque eu me coloco com mais atitude. E as atitudes, elas precisam ser vistas, são atitudes de reconhecimento, ou seja, reconhecer, conhecer aquilo que já existe. A gente não reconhece aquilo que não existe. A gente não reconhece aquilo que a gente não mostra com amor e com carinho. Então, se você precisa ser mais reconhecido no trabalho, você começa reconhecendo a si mesmo. E de que forma você vai passar a reconhecer a si mesmo? Que atitude você vai parar de fazer hoje no seu trabalho para que você possa ser mais reconhecido?
comece listando esses comportamentos. Será que você faz fofoca? Será que você é devagar ao responder? Será que você já sai respondendo as pessoas e não me escuta? O que você faz hoje que você precisa parar de fazer para se tornar um melhor profissional? E pensando nessa linha, que atitudes você precisa fazer, continuar a fazer para continuar se tornando um bom profissional? Ser comprometido, chegar no horário, responder no tempo? O que você continua fazendo que está te levando para o caminho certo? E quais são as atitudes que você precisa começar a fazer e que você nem começou a fazer ainda? Que estão muito mais ligados a se tornar referência, liderança, se voluntariar, ser uma pessoa engajada e comprometida, que troca ideias com as outras pessoas, que não trabalha sozinho. Como você pode ajudar a ser mais reconhecido? Você precisa primeiro olhar para você, olhar as suas atitudes, esquecer do colega, esquecer do chefe e pensar: o que você quer? Hoje no seu trabalho, qual é a sua importância? Qual é o seu impacto? Que legado você quer deixar para o mundo? E a questão é, quando você tiver essa clareza de que você se importa com o seu trabalho, de que o seu resultado realmente impacta as pessoas, de que o seu legado é algo importante, você tem que olhar para dentro de você e pensar: mas que atitudes que eu tenho hoje que me deixam mais distante disso? Que atitudes que eu tenho hoje que me deixam mais próximo disso? E o que eu posso fazer para continuar no caminho certo? Então, gente, não adianta olhar para o outro, se comparar com o outro, pensar que o outro deveria estar fazendo uma coisa que ele não está fazendo, é só perda de tempo. Você não controla as pessoas, você não controla como elas se sentem e você não controla como elas te observam. Você só controla aquilo que você controla, que é você mesmo. Então, quando você começar a expor o seu ponto de vista, quando você começar a se posicionar no mundo de uma maneira diferente, automaticamente as coisas vão acontecendo à sua volta, porque você já é, porque você se mostra suficiente. E isso é inquestionável para você. Você consegue se enxergar como referência. Ninguém precisa te dizer que você é referência, né? Ninguém precisa dizer que você é bom, porque você sabe que você é bom. Ninguém precisa dizer que você se relaciona bem, porque você sabe que você se relaciona bem. É óbvio que é bom ouvir um elogio, dar uma massageada no ego. Mas a questão é, você não depende disso para ser um bom profissional. Você não depende disso para ativar o seu motorzinho interno e você ser cada vez melhor. A sua régua é a sua régua interna. A sua régua são as réguas do seu propósito, da sua forma de agir. Então pense comigo, que atitudes você precisa parar de fazer? Que atitudes você precisa continuar a fazer? Que atitudes você precisa futuramente iniciar nesse processo e desabrochar? Nós somos escolhedores infinitos. Quanto mais a gente se dá conta de que é a gente que é o fator determinante entre o sucesso ou fracasso, o reconhecimento ou não reconhecimento, porque essa pecinha não se move para fora, essa pecinha se move para dentro, a gente começa a mudar a nossa forma de ser e a nossa forma de se colocar no mundo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito a você ter essa clareza, muito a você questionar qual a sua posição no mundo e o que você pode fazer. Porque enquanto você estiver parado, esperando que as pessoas te reconheçam porque você é comprometido, isso não vai acontecer. Agora, quando você pensar, olha, o valor que eu tenho como profissional e o legado que eu quero deixar, independente se alguém vai me reconhecer ou não, você automaticamente será reconhecido. Por quê? Porque as pessoas reconhecem aquilo que já é. As pessoas reconhecem aquilo que já se mostrou. As pessoas não precisam ser reconhecidas para se tornarem importantes. As pessoas não precisam ser reconhecidas para se tornarem alguém especial. É o contrário, você já é alguém especial e por já ser alguém especial, você faz atitudes únicas, importantes e especiais no seu dia que fazem com que as pessoas te observem e te reconheçam. Então lembre-se disso. O reconhecimento de um bom profissional passa por você passar a reconhecer os seus talentos. Passa por você mapear todos eles e conseguir colocar em ordem e conseguir ver que forma, o como que você vai colocar e dar visibilidade a tudo que você já é. Então se preocupe menos com o que está fora de você,
se preocupe menos com as outras réguas, se preocupe menos com o resultado e curta mais essa jornada. Ser um excelente profissional é ser isso, é apenas ser e não esperar o seu reconhecimento. É um paradoxo, mas é verdade. Um excelente profissional apenas é. É tão simples e tão complexo, mas é isso mesmo. Então lembre-se, para ser um profissional reconhecido, começa nada mais do que você olhar para dentro. E como está o seu foco? Você tem olhado para dentro da maneira que você precisa olhar? Ou você tem olhado muito para fora e se comparado? Pense nas suas atitudes e pense no que você pode fazer diferente.